Muito bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham aqui no plenário, pela TV Câmara também. Eu tenho alguns assuntos a tratar no dia de hoje, mas não vou me esquivar desse debate. Toda a democracia, diferente da anarquia, pressupõe regras. É fundamental que nós tenhamos ordem, regra, para poder garantir a participação de todos. E realmente nós tivemos, desde que essa legislatura iniciou, e é a experiência que eu tenho aí de 4 meses, 5 meses, nós tivemos algumas audiências públicas muito importantes, que realmente foram muito proveitosas. Destaco, por exemplo, como já foi destacado aqui, a audiência pública do transporte coletivo, trouxe resultados, e houveram outras audiências públicas proveitosas, a da própria saúde mental, aquela promovida pelo vereador Marcola, sobre pronto-socorro, enfim, outras audiências. Eu, na medida do possível, tenho procurado participar de todas. Só não participo quando realmente não posso, como é o caso de hoje à noite, já quero deixar aqui, porque há mais de um mês nós temos um calendário marcado da Comissão de Meio Ambiente, que se reunirá hoje às 19 horas com a comunidade do Navegantes, lá, bairro do vereador Reinaldo. Então, vai ser impossível eu estar na audiência aqui, porque tenho que organizar e 19 horas nós iniciaremos lá. Né? Se não, estaria na audiência. Embora eu acho que esse é um tema que nós tenhamos que resolver entre nós. E eu quero dizer que, olhando o projeto substitutivo e cotejando ele com o original apresentado pelo vereador Viana, que eu acredito tenha sido apresentado com boa intenção, e não de forma antidemocrática, mas sim para garantir a democracia, para garantir que todos possam falar aqui, principalmente na audiência pública, que é o instrumento mais popular, vamos dizer assim, que nós temos. Essa casa, por natureza, por sermos escolhidos os representantes da população de Pelotas, ela já é, pela sua natureza, democrática. E a audiência pública é um instrumento que nós temos para garantir a efetiva e expressa participação da população. Mas ela tem que ser regulamentada, porque assim como nós tivemos audiências proveitosas, tivemos audiências que foi um desastre. E daí vou usar o maior exemplo de todos, que foi trazido aqui hoje pela vereadora Fernanda, que eu respeito a sua leitura sobre o que aconteceu aqui, mas não concordo. Foi um desastre, foi uma falta de respeito, principalmente de instituição para instituição. Nós trouxemos aqui, convidamos aqui, uma juíza de direito, a delegada da mulher e o promotor responsável pelos processos de crimes contra a mulher. Os 3 foram institucionalmente desrespeitados aqui. Chegou um momento que eles estavam com a palavra, um deles, eu não me lembro qual foi, ia falar e lhe foi cassada a palavra, porque o povo tinha que falar. Ora, o povo tem que falar. E naquele dia já vinha falando há horas, desde o início praticamente da audiência pública. Só que as autoridades, e não é porque são melhor que ninguém, são mais ou menos que o povo, não é, são autoridades que representam uma instituição, que deixaram de estar lá julgando, analisando, estudando, dando parecer em processos que resolvem a vida das pessoas, para estarem aqui, para trazerem a sua colaboração no dia a dia,
o que a delegacia da mulher está fazendo, o que a promotoria está fazendo em prol dos direitos da mulher, o que o juizado está fazendo em prol dos direitos da mulher, e não puderam falar. Por quê? Porque o povo tinha que falar. Daí eu me lembro que uma pessoa do povo chegou e pegou a palavra e disse: primeiramente, fora Temer. Segundamente, fora Temer. Terceiramente, fora Temer. E foi-se embora e todo mundo aplaudiu. Eu também acho que o Temer tem que sair. Mas então se faça uma audiência para discutir o fora Temer. E não no dia em que nós temos uma audiência sobre a questão da mulher, com autoridades que vieram aqui para colaborar e que não puderam falar, tiveram a sua palavra cassada e saíram daqui dizendo que nunca mais virão se forem convidadas novamente. Foi uma vergonha para a nossa instituição. Eu entendo que não era essa a intenção, eu entendo que talvez faltou um pouco de experiência, para mim poderia ter faltado também, porque estávamos no início, e ainda estamos no início de uma legislatura, principalmente aqueles que são vereador pela primeira vez, mas por isso mesmo que nós temos que ter um regulamento. E daí eu quero dizer aqui que eu concordo com alguns pontos da proposta original e também concordo com outros pontos da proposta do substitutivo. Por exemplo, eu acho que quem tem que coordenar a audiência é quem propõe. Principalmente porque nós estaremos regulamentando o funcionamento da audiência. Então não tem por que não ser o proponente a pessoa que vai coordenar a audiência. Eu concordo que tem que distribuir melhor os tempos. Agora, eu acho que tem que ter um prazo para inscrições. Eu acho que tem que ter um prazo máximo de duração. E eu acho que tem que ter mecanismos que garanta que não se saia muito do tema que está proposto, que está se discutindo. Porque a audiência, ela gira em torno de um tema específico. E nós nos reunimos aqui para tratar daquele tema. Então, eu acho que o fato do vereador Viana ter proposto essa discussão, e agora vem o substitutivo assinado por alguns colegas, embora os ânimos estejam exaltados, de alguma parte para outra parte, mas eu acho que ganha o poder legislativo, vereador Ademar Ornel, o senhor que talvez seja o mais experiente aqui, né, ganha o poder legislativo a gente poder fazer essa discussão e, quem sabe, chegar a um meio termo que possa melhorar essa situação, que possa garantir, sim, esse instrumento importante, mas de forma ordenada. Né? E não com que cada um chegue aqui e faça o que bem entender. Para finalizar a minha primeira intervenção hoje aqui na tribuna, que eu pretendo voltar para trazer um outro tema, eu queria apenas dizer que nós tivemos um processo que passou por essa casa há uns dias atrás, que foi aprovado nessa casa, que eu acho que foi de autoria do vereador Salvador, das lotéricas, não me lembro quem foi o vereador que propôs, era do ex-vereador Vicente Amaral. Né? E eu, naquele momento, fui o relator e dei o parecer contra. Mas não era contra o mérito, eu não sou a favor das filas, eu não quero que o povo fique esperando em fila, pelo contrário. Mas o meu parecer foi técnico, dizendo que o poder público, o legislativo, não poderia propor a regulamentação de uma situação impondo multa, que é a iniciativa própria do poder executivo. Alguns até disseram aqui que eu estaria contra o povo. Pois bem, não tem nada contra o povo, está aqui. Decisão do Tribunal de Justiça, numa ação direta de inconstitucionalidade, concedendo a liminar para anular justamente o artigo ao qual eu me insurgi, que era a questão da aplicação da multa, que não poderia ser feita por parte do Legislativo, mas só por parte do Executivo, porque isso está previsto na Constituição Federal. Então, eu tenho procurado, claro que esta é uma casa de decisões políticas, mas eu tenho procurado me guiar
tecnicamente também nas decisões que nós tomamos. E, neste caso, eu queria trazer de novo para mostrar que a minha posição foi técnica naquele momento. Eu dei um parecer porque entendia que a proposta no mérito embora fosse boa, a intenção de acabar ou diminuir as filas nas lotéricas, eu também uso lotérica, também encaro fila, também fico brabo quando entro numa fila, né? Mas aquele projeto não se prestava para resolver o assunto por uma questão de vício de origem. Ou seja, um vereador não pode propor uma proposta, e nessa proposta ele ainda deixou a multa ser instituída pelo Poder Executivo, e ainda assim o tribunal considerou que o projeto era inconstitucional e, por isso, anulou o projeto de lei que nós aprovamos. Então, queria deixar esse registro aqui para explicar uma posição minha que, de forma alguma, foi contra o povo, e sim foi uma posição técnica que agora está aqui, confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um bom dia a todos.